E aí pessoal, seja aí muito bem-vindo ao meu canal, Enfermeiro Fabiano Vitoriano, profissão enfermagem. Hoje eu quero falar para você um pouquinho sobre a vacina da dengue. É algo muito novo aí no nosso país, acaba de chegar a vacina da dengue, a Anvisa liberou a vacinação, nós já temos alguns estados aí que já estão vacinando, então é muito importante você saber qual que é a via de administração, qual que é a quantidade correta para ser administrada, quem deve tomar ou não deve tomar a vacina da dengue. Então, fique comigo até o final desse vídeo, principalmente você que é estudante de enfermagem, profissional de saúde, estagiário. Esse vídeo é para você, para ficar bem claro aí. E eu tenho certeza também que a dengue, por ser uma endemia que está ocorrendo aí no nosso país, pode acontecer do quê? De cair em concurso público sobre a dengue, principalmente sobre vacinação. Você que vai prestar concurso público, então fique comigo até o final desse vídeo, que esse vídeo ele vai te ajudar bastante aí, que pode ter uma questão relacionada à vacina da dengue. A primeira coisa que eu quero te pedir, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva aqui no canal, para estar sempre por dentro das novas atualizações sobre a enfermagem. Eu tenho mais de 1000 vídeos aqui, tenho várias playlists aqui que irão te ajudar muito. Eu tenho um playlist de UTI, de sala de emergência, de preparo e administração de medicamentos, eu tenho um playlist também de cálculo de medicação e muito mais. Entra aqui no canal, vai lá na abinha playlist e desfrute de tudo que o canal tem para te oferecer, tá bom? Chega de falar, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre esta vacina. A nova vacina da dengue, ela é eu vou falar para você, o artigo que eu peguei é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá bom? Então vamos lá. Aqui é a embalagem da Qdenga, que é a vacina que foi liberada pela Anvisa aqui no Brasil. Ela vacina o sorotipo 1, 2, 3 e 4 da dengue, uma vacina atenuada. Aqui você vê, né, o frasquinho, o aplicador, muito legal, muito top mesmo. E agora eu vou falar um pouquinho aqui, fazer uma introdução para que você conheça quais são os tipos de vírus que essa vacina imuniza, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou recentemente uma vacina de vírus vivo atenuado contra a dengue, produzido pelo laboratório japonês Takeda, que é a chamada vacina Qdenga. Ela vacina os tipos 1, 2, 3 e 4 para a prevenção da dengue causada por qualquer um dos 4 sorotipos do vírus, recomendada para indivíduos de 4 a 60 anos de idade. Então, a Qdenga, ela é recomendada para indivíduos de 4 até os 60 anos de idade, pode vacinar tranquilamente aí, pode estar tomando aí a vacina Qdenga. E qual é a via de administração? Intramuscular, subcutânea. A via de administração é por via subcutânea e a dose é de 0,5 ml, ou seja, meio ml, em regime de 2 doses, 0 e 3 meses. Está dizendo o quê? Está dizendo que você toma uma dose e a próxima dose será após 3 meses. É o esquema de 2 doses da Qdenga, podendo ser feita em indivíduos independentemente da exposição anterior à dengue e sem necessidade de teste pré-vacinal. Então a Qdenga, o indivíduo, independente dele ter tido dengue ou não, ele pode ser vacinado. Ele vai tomar uma dose e depois de 3 meses ele irá tomar outra dose. E a faixa etária é de 4 anos a 60 anos, pode tomar a vacina Qdenga por via subcutânea. E quais são as contraindicações? Quando eu não posso ser vacinado com a Qdenga, quando o indivíduo não pode ser vacinado com essa vacina? Hipersensibilidade às substâncias contidas na vacina, indivíduos com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo o uso de corticoide ou outros medicamentos em doses imunodepressoras, e mulheres grávidas ou durante a amamentação. Então a mulher grávida, a mulher que está no momento da amamentação, ela é contraindicado a estar fazendo uso da vacina Qdenga, até mesmo da outra vacina que você vai ver aqui já já, que 2 vacinas foram liberadas no Brasil e foi optado pela Qdenga. As 2 vacinas, elas não podem ser usadas por mulheres grávidas ou em fase de amamentação. Ponto de atenção. A vacinação ou a vacinação com Qdenga deve ser adiada em pacientes que apresentam doença febril aguda. Ou seja, se o paciente estiver apresentando febre, né, uma doença aguda, ele começou a apresentar febre, ele não vai poder tomar a vacina Qdenga. Porém, se a presença de uma infecção leve, como um resfriado, não deve resultar no adiamento da vacinação.
Ou seja, se o paciente tiver um resfriado, uma gripe, ele não precisa evitar a tomar a vacina Qdenga. Agora, se ele tiver febre aguda, aí é contraindicado a vacinação, tá bom? Mas o resfriado pode tomar tranquilamente, que não há problema algum nisso. Aqui nós temos a tabela, ó, tabela de desfechos secundários de eficácia por sorotipo 18 meses pós-vacinação. Então está dizendo aqui que após 18 meses, após a vacinação da Qdenga, nós vamos ver a eficácia de acordo com cada subtipo do vírus. Lembrando que nós temos 1, 2, 3 e 4. Então, se for a dengue 1, a eficácia é de 69,8%. Se for a 2, a eficácia é de 95,1%. Se for a 3, a eficácia é de 48,9%. E se for a 4, 51%. A fonte aqui é a Bizal et al. 2020, ou seja, nós temos uma fonte confiável que está falando sobre eficácia após 18 meses pós-vacinação da Qdenga. Isso é muito importante. Se você quiser tirar um print aqui dessa página aqui, fica muito, na verdade, desse slide, né? Fica muito bom aí para você guardar. Quiser tirar um print, pode tirar. Vou até esperar um pouquinho aqui, caso você queira tirar um print, pode tirar aqui que é muito importante. Agora vamos para o próximo slide. Recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. 2 vacinas dengue quadrivalentes estão licenciadas em nosso país. A vacina Dengvaxia, que é da Sanofi, e também recomendando no esquema de 3 doses. A Dengvaxia são 3 doses. A Qdenga são 2 doses, né? Você toma uma e depois de 3 meses você toma outra. Já essa vacina aqui, a Dengvaxia, é recomendada no esquema de 3 doses. Ou seja, você toma uma vacina, depois de 6 meses você toma outra vacina e depois de 12 meses você toma outra vacina. Para crianças, adolescentes e adultos de 6 anos, até no máximo 45 anos de idade, e que já tiveram infecção prévia confirmada pelo vírus da dengue, sorotipos. A Qdenga já é diferente. A Qdenga é recomendada no esquema de 2 doses, 0 e 3 meses, para crianças, adolescentes e adultos de 4 até 60 anos de idade, independente de infecção prévia ou não, tá bom? Na Dengvaxia, a pessoa ela vai tomar ela quando ela já teve infecção, já teve contato aí com o vírus da dengue. Já a Qdenga não, independente de ter tido contato ou não, de ter tido dengue ou não, você pode estar tomando. A Dengvaxia, a idade, a faixa etária é de 6 a 45 anos e a Qdenga é de 4 a 60 anos. A Dengvaxia são 3 doses, a Qdenga são 2 doses. Por isso que a Anvisa ela optou para adotar a Qdenga, que é do laboratório Takeda, por ser muito mais fácil, atinge um número maior por idade e também as doses são apenas 2 doses, acaba sendo mais fácil aí para a população. Independente de ter tido contato ou não, pode ser vacinado com a Qdenga, né, um exemplo da outra. A Sociedade Brasileira de Pediatria sugere o uso preferencial da vacina Qdenga pelo esquema posológico mais conveniente, menor número de doses e término do esquema vacinal em menor tempo, e pelo não necessidade de comprovação de infecção prévia pela dengue para sua administração. Após uma infecção pelo vírus da dengue, recomenda-se o intervalo de 6 meses para iniciar a vacinação. Então, ou seja, se a pessoa ela teve uma infecção pelo vírus da dengue, é recomendado aguardar pelo menos 6 meses para que possa ser vacinada aí contra a dengue, tá bom? Então, o material que nós usamos aqui foi da Sociedade Brasileira de Pediatria, nova vacina Qdenga, a fonte é aí, você pode consultar a Sociedade Brasileira de Pediatria, muito importante, se você quiser ler o manual inteiro. Então eu estou falando para você de algo confiável, que nós temos uma fonte muito confiável. Agora eu quero falar uma coisa muito importante para você. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do meu curso de cálculo de medicação injetáveis. É um curso que está ajudando muita gente aí que tem dificuldade no preparo e na administração de medicamento. E vou deixar também um e-book que é o Guia de Bolsa em UTI, para as pessoas que querem trabalhar em UTI, que tem muita dúvida. Esse e-book é um guia de bolso que vai te ajudar muito. Esses 2 materiais irão estar aqui na descrição desse vídeo aí para você, tá bom? Grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.